abrindo oficialmente com o conteúdo dos 5 sentidos. O que vocês têm de memória e o que vocês observam em relação aos 5 sentidos? Né? A maneira como a gente percebe essa realidade aqui, nesse planeta, nesse mundo de terceira dimensão, é a partir dos 5 sentidos. É como a gente se conecta com a realidade. Como que vocês percebem a relação com os 5 sentidos? 5 sentidos são eles: visão, audição, tato, paladar e olfato. Quando tem alguém que não tem um dos sentidos, então a pessoa não tem o olfato, ela desenvolve com uma amplitude os outros sentidos. Porque o cérebro entende que tem um bug no sistema. É como se tivesse que repor aquilo que falta. Então está sempre indo além, sempre tem um estímulo de perceber mais. Quando não tem a visão também. Então, como é aguçado a função dos outros sentidos? Por quê? Porque a pessoa tem um sentido de busca. Se você começa a propor que você vai buscar ver mais, ouvir mais, sentir mais, tocar mais, em todos os sentidos, a gente amplia isso também. Dentro dos 5 sentidos, que é como a gente registra a realidade, eu tenho feito o seguinte exercício. Acima de tudo eu quero ver. Acima de tudo eu quero ver. Acima de tudo eu quero ver. E sabe que vieram algumas situações com mais clareza para eu lidar. Padrões que talvez eu não estava percebendo. Aliás, por quê? Eu comecei a me conectar diferente, ampliando a visão. Agora, esse acima de tudo eu quero ver, que é uma frase do livro Um Curso em Milagres, a gente pode fazer com qualquer um dos sentidos, ou até com todos. Mas pode ser, por exemplo, eu quero mais ver. Ver, enxergar, perceber, eu quero tocar, eu quero experienciar, eu quero trazer os meus sentidos para a minha realidade ainda mais. Quando você começa a dar esse start consciente, você começa a ampliar a sua percepção de realidade. Da mesma maneira que quem não tem um dos sentidos busca consciente receber mais. A maneira como a gente registra uma memória ou experiencia um momento na vida é através dos 5 sentidos. É onde você registra todo um evento. Agora, olha que engraçado. Vamos pensar em algo que... Vamos pegar até o exemplo de agora. Estamos todos aqui nos vendo nesse computador e nos ouvindo. Ou me ouvindo. Tudo bem. Se você se olhar nessa cena agora, você vai ver suas mãos e você vai ver a tela. Certo? E a sua imagem, se você estiver com a câmera aberta. Agora eu quero que você faça o exercício de se ver olhando no computador. Quando você faz o exercício de se ver assistindo a aula, você consegue enxergar até sua nuca, concorda? Você muda de plano. Você se vê de fora. Você não está mais olhando só as suas mãos. A hora que você se propõe, eu vou me ver assistindo essa aula, eu vou me ver aqui nesse lugar que eu estou, vou me ver nessa sala. Automaticamente é como se abrisse uma câmera de fora que te pega numa angulação completamente diferente. Como que você consegue se ver de fora se seu olho não está fora da sua cabeça? Já pensaram conscientemente nisso? Percebe que os nossos 5 sentidos, eles vão além simplesmente de onde eles estão e da função que eles têm aqui? Se eu consigo me ver de fora e me vejo claramente, cada parte, é porque eu tenho uma expansão dos meus 5 sentidos. Agora, da mesma maneira que eu tenho uma expansão dos meus 5 sentidos, eu também tenho uma limitação. Como assim? Você está expandindo os 5 sentidos, porque você não está só vendo. Normalmente é mais visual, mas se você prestar atenção, você escuta o som. Se você prestar atenção, você escuta sente o cheiro.
Se você prestar atenção, você sabe a textura, você sabe o gosto. Então, se eu consigo me ver de fora, esses 5 sentidos são expandidos. Agora, o exercício para a gente perceber como eles podem ficar limitados. Olha só. Traga uma memória de infância. Busca aqui uma cena de você criança. Você criança se deparando com adultos, com o seu pai, com a sua mãe, com alguém mais próximo. Pode ser uma memória boa, uma memória feliz, triste. Pode ser quando eu caí, quando eu quebrei, quando eu mudei de casa, quando eu mudei de escola. Mas busque uma cena de você criança. Como você, criança, traz na sua memória que você viu essa cena? Que tamanho e proporção tem o fato que aconteceu? E de que ângulo você percebe esse fato? E agora traz você adulto para essa mesma cena. Como você, adulto, percebe esse fato? E percebe essa situação? Que tamanho e proporção tem esse ocorrido quando você coloca o seu adulto na cena para olhar essa memória? Percebe? Muda a sensação quando seu adulto entra para olhar, perceber o ambiente, perceber a memória, perceber a história. Ângulo de visão não é só de onde você enxergou, mas é o ângulo que você registrou aquela informação. E você produz defesas, raivas e medos daquela visão equivocada que você teve de um evento. Por isso que quando a gente muda o ponto de vista, você passa a ser protagonista da sua história, você passa a se libertar. Agora imagina quantas das nossas memórias, quantas das nossas histórias são uma reprodução do nosso ponto de vista limitado. Porque a gente tinha um repertório menor, porque nós éramos pequenos, porque nós olhamos de outro jeito, porque a angulação que eu me propus para enxergar a história, ela é tendenciosa. Tendenciosa em quê? Tendenciosa nos valores que eu trago comigo. Então, os 5 sentidos, eles passam diretamente pelo nosso filtro da nossa consciência para agir o tempo todo. Por isso que para treinar, ter clareza e ampliar, ter os 5 sentidos, eu posso e devo me propor a isso. Porque eles são uma ferramenta excepcional para me conectar com a realidade. E para eu registrar a realidade dentro de mim. Mas eu uso eles limitados ao filtro que eu tenho e ao ângulo que eu me proponho receber. Se eu estiver num ambiente e eu estiver assistindo 2 pessoas discutirem, eu vou ver aquele que eu me identificar com a dor. Então, se tiver nesse ambiente que de repente está se sentindo ali oprimido, acuado, rejeitado, invalidado, e assim eu me sinto, às vezes eu vou identificar, eu vou conseguir enxergar, ouvir, perceber uma crueldade maior no outro que está agredindo. Percebem como os 5 sentidos nossos de percepção da realidade funcionam diante do nosso julgamento de valores, ideias e crenças, de como nós olhamos o mundo? Ter a consciência disso é sensacional para ampliar, potencializar quem são os nossos 5 sentidos. Por exemplo, esse lápis aqui. Se vocês olharem esse lápis aqui, vou até pôr ele aqui para vocês terem uma ideia melhor do tamanho, porque é um mini lápis. Só de olhar, vocês já sabem quanto ele pesa, que textura ele tem, o cheiro que ele tem. Isso é familiar. Como ele se parece. Ou seja,
só de olhar para esse lápis, você torna todo um pré-concebido desse lápis, dessa estrutura e dessa realidade. Por assim conhecê-la antes desse momento. Agora, você não toca. E quando você toca, de repente, ele é gelado. A ponta dele é mole. Você sente o cheiro? Ele cheira a chocolate. Ele vai te surpreender completamente nos seus sentidos. E aí você vai trazer, nossa, imaginei que era completamente diferente do que eu pensava. Imaginei que era de outro jeito esse lápis. Ele se apresenta completamente diferente do que eu achava. E quantas vezes na nossa vida a gente se depara com situações e depois a gente olha e fala, nossa, isso é completamente diferente do que eu tinha calculado. Esse negócio que eu entrei, relacionamento que eu entrei, como eu pensei, o que eu achei, o que eu fiz. Mas você não viu? Vi, eu estava lá, mas eu me enganei. E aí a gente se enfia em um monte de equívocos, porque a gente olha através de uma ferramenta maravilhosa, que são os 5 sentidos, com toda a nossa consciência de julgamento, valor e percepção da realidade. A gente encolhe a nossa percepção, porque ela tem que passar pelo filtro que a gente já tem de registro. Se a gente não abre para o novo, os nossos 5 sentidos ficam limitados a reproduzir a mesma realidade que nós conhecemos, porque eles vão passar a percepção da realidade por como a gente já identificou. A gente e os nossos antepassados, das memórias que vêm no nosso DNA. Sendo assim, se eu não expandir meus 5 sentidos, se eu não trabalhar a musculatura deles, do que eles podem me oferecer como ferramenta, eu vou estar sempre vendo tudo da mesma maneira. Eu vou estar reproduzindo memórias, eu vou estar repetindo padrões. Cada pessoa é um universo inteiro. E cada pessoa tem o próprio 5 sentidos de valor. Quanto mais você se vasculha, trabalha seus medos, as suas raivas, põe para fora, se vê, porque o mais difícil é a gente usar os sentidos para perceber a gente mesmo. Então, quanto mais dentro você usa seus 5 sentidos, mais quando você olhar para fora, você vai poder perceber melhor as pessoas. Perceber sem ser no julgamento da sua dor. Perceber o que elas estão, de fato, falando, fazendo, agindo, enfim, vibrando, né? Porque o cheiro tem muitas memórias também. Tato. É que a visão acaba sendo a primeira frente da nossa conexão. Então, a visão acaba sendo o sentido que mais a gente usa para se conectar, para trazer uma observação, um julgamento, um valor. Mas não tem só esse. Tem aquele termo, isso não está me cheirando bem? É uma observação de cheiro, é uma observação de 5 sentidos. Então, o quanto esse exercício, gente, de ampliar os nossos sentidos, e aí eu vou entrar para falar a parte emocional de cada sentido. Acho que eu comecei fazendo exercício para ampliar, agora para passar legenda da informação. Mas o quanto ampliar o seu universo, ampliar sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu tato, é ampliar sua relação com o mundo. Isso é genial. E por um caminho tão simples de observação, percebe? A visão, dentro da nova medicina germânica, a legenda é muito simples de cada sentido. Então eu vou passar um por um e vou expandir cada um. Eles trazem como legenda aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu não gostei de ter visto, aquilo que eu me senti muito ameaçado. Por exemplo, a miopia.
A miopia é você só ser capaz de enxergar de muito perto. Por quê? Você já se sentiu tão ameaçado, para você poder viver bem no seu ambiente, sem ficar acuado pela ameaça, você perde a visão periférica e só enxerga aquilo que vem bem perto. Porque se você enxergasse tudo, você estaria sempre amedrontado, por se sentir ameaçado com o seu medo. Isso não quer dizer, gente, que tenha que existir tragédias pessoais nessa história. Eu, Vanessa, tenho 6 graus de miopia, desde que eu me entendo por gente. Eu uso óculos desde 3, 4 anos de idade, e eu já tinha miopia nessa época. Quando eu pus, e ele foi subindo, quando eu pus lente de contato com 15 anos, que ele estacionou um grau. Então, o que talvez para mim era uma percepção de mundo ameaçador, como eu olhava essa ameaça toda à minha volta, e do que eu tinha que me preservar, porque aí não é defender. Você perde a visão para se preservar, para não ver aquilo que te ameaça. Então, uma pessoa, de repente, com 40 anos, com 41 anos, ou que a cada momento está aumentando o grau, o que ela está escolhendo, inconsciente? Perder a visão para não se sentir ameaçada. Talvez nessa fase de 40 anos de maturidade, a gente tem um pouco mais de percepção ou experiência de vida. Ao mesmo tempo, a gente tem menos tempo de vida para poder fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Com 40 anos, talvez as pessoas já se imaginassem estar vivendo outro filme, outra vida. Ou quem conquistou o que desejava e está com 40 anos, chega à conclusão que tudo bem, mas e agora? Para as duas polaridades isso pega. É um momento muito de meio da vida. E aí, para me preservar, inconscientemente, eu não vejo em torno. No momento que você está em contato com a verdade do seu coração, você está no estado de felicidade. O coração como criador da realidade. Então, o que a gente pode observar é que essas ferramentas adicionais, que são os 5 sentidos, elas estão diretamente vinculadas à nossa percepção de realidade. E se para me preservar, perder a visão me mantém vivo, é uma saída biológica para o corpo. Assim como a gente saindo da visão e caminhando para a audição, qual é o bloqueio de audição? Aquilo que eu não quero ouvir. Aquilo que eu ouvi e não gostei. Aquilo que eu ouvi e não aceitei. Para dor no ouvido, para perda de audição. Então é a mesma coisa, para preservar, perde a audição. Vanessa, mas é porque a pessoa está ouvindo do lado dela, em volta dela, o que a outra pessoa fala e está sendo agressivo para ela e ela não gosta e por isso ela fica surda? Porque ela entende que o que está sendo dito é ameaçador para ela. Por isso que ela fica surda. Mas não quer dizer que é. Então a gente não pode ouvir uma coisa grave que aí vai ficar surda. Mas qual é o valor ou o tamanho da dor que nós trazemos com a gente para que determinadas escutas tire a nossa escuta? Tem pessoas que desenvolvem, já soube casos de crianças com 8, 9 anos de idade, adolescentes, desenvolvem refluxo super forte e começam a perder a audição. Então, imagina a percepção e a sensação de conflito que essa pessoa está vivendo. A ponto de trazer dano para uma das ferramentas de 5 sentidos. Porque é para preservação. Nos 5 sentidos, sempre quando tiver um dano de cada um deles, visão, audição, olfato, paladar, tato, é para nossa preservação. É tão íntimo isso, é tão profundo,
é uma preservação da vida. Porque se eu percebo a vida por meio dos 5 sentidos, a hora que eu tenho uma alteração de qualquer um desses sentidos, é para mudar a minha percepção de realidade, seja mesmo para me limitar. Por quê? Porque a percepção que eu trago comigo tem sido nociva para mim. A percepção de realidade que eu trago comigo da minha história tem me causado dor. Então, me limito para poder sobreviver nesse sistema, para poder me preservar. O astigmatismo é a mesma leitura, só muda porque a miopia é quando você traz para perto e você enxerga. No astigmatismo é quando você leva para longe, você enxerga. Então, no astigmatismo, o perigo está muito perto. E aí você não enxerga, aí você precisa trazer para longe. Como que a gente dá o sentido a essas patologias? Entendendo como uma patologia mexe com essa percepção, com esse sentido. Como você dá o significado a essas patologias? Vendo que elas mexem com esse sentido. Por exemplo, tem pessoas que perdem o paladar e o olfato de uma hora para outra. E quando você vai investigar, é depois de um evento traumático. Mas não é um traumático acidente. É uma dor tão grande de um valor dela, do que ela está vivendo ali, que para se preservar, ela perdeu o gosto pela vida, então perde o paladar, pronto, para continuar na vida. Ela está tão ameaçada, que é o nariz, né? Que é uma sensação de ameaça, que perdeu o olfato, está tão ameaçada assim, então perde o olfato para poder continuar na vida sem se sentir tão ameaçada. Os 5 sentidos estão intimamente ligados com uma sensação de preservação da vida, gente. Não tem outra maneira mais reta da gente olhar para eles. Maneira mais direta de trazer analogia para eles. Aí eu posso pensar, e no caso de labirintite, desequilíbrio, a minha percepção da realidade, ela está tão descompensada que eu começo a mexer dentro de mim para tentar compensar. Então, eu estou descompensado e meu labirinto tende a me trazer sempre mais inteiro com aquilo que sobrou de mim. Mas é diferente do funcionamento de um coração, de um pulmão, de um cérebro. Todos esses órgãos são extremamente importantes e sem eles funcionarem bem, a gente não vive. Mas os 5 sentidos, que parece uma coisa tão simples, é a nossa bolha de contato com os acontecimentos. É a partir dos 5 sentidos que você ativa reações no seu corpo. Se eu me sentir ameaçada, eu começo a produzir adrenalina. E como eu vou me sentir ameaçada? Por algo que eu vi, por algo que eu escutei, por algo que eu peguei, por algo que eu senti, de repente um gosto de uma coisa perigosa, por algo que eu cheirei, como assim? E aí que eu me senti ameaçada, meu corpo traz toda a resposta para isso. Ou por algo que eu pensei, mas um pensamento, uma memória que me ameaça, ela vem de um registro de algum momento desses 5 sentidos. Então, mesmo que seja uma memória que fique me dando gatilho de pânico, de ansiedade, um pensamento, um negócio, é uma linha reta, exata, de como a gente registrou essa memória em algum lugar por meio dos nossos 5 sentidos. E por meio dos nossos 5 sentidos descompensados para a preservação da nossa vida. Lembra lá que a gente fez o exercício da criança e de trazer o adulto para olhar? Percebe como os acontecimentos vão em cadeia se relacionando? Estrabismo também? Também. E aí você tem que observar no estrabismo se tem perda de visão de acordo ao estrabismo. Porque tem estrabismo que você perde campo de visão. Você limita completamente o campo de visão.
E tem estrabismo que é para fora, que expande o campo de visão, mas perde o campo de visão interno. O glaucoma, que é você perde uma faixa de visão de onde, por exemplo, você tem uma memória lá, ameaçadora. Você vê seu pai batendo na sua mão. Você é pequeno. E aquilo é muito grande e ameaçador para uma criança. E aí, quando você fosse adulto, você já ia saber que era só uma maneira ridícula de manifestar a raiva. Mas, se você é criança, você acha aquilo extremamente ameaçador. Você olha e aquilo é tão ameaçador que você forma uma faixa de segurança para preservar a história. É como se eu rompesse aqui essa memória para preservar a história. E aí eu posso ter só a parte boa da memória, porque se eu registrar essa dor, é como um filme de censura que põe a faixa preta para poder passar por ela. Porque muda o quê? Muda como você registrou a história. Lembrando que quando o cérebro registra uma memória, ela tem lá, vivi uma perda, sei lá, uma rejeição. Ficou lá a memória. Cada vez que eu vivo de novo essa rejeição, meu cérebro entende que eu estou vivendo outra rejeição. Cada vez que eu revivo a memória dessa rejeição, meu cérebro entende que é uma nova rejeição. Então, no final, eu tenho um monte de rejeição da mesma. Eu tenho dores da minha história, da minha vida, completamente desproporcional ao trajeto que eu vivi. E por isso que o nosso corpo não dá conta. Não é sobre a vida difícil que nós temos, é sobre o registro multiplicado das dificuldades que nós vivemos até aqui. Agora, ao entender isso, se com todas essas dificuldades nós já chegamos até aqui, com toda essa multiplicação de dor do que a gente faz com as nossas memórias, com a nossa história, inconscientemente, nós já chegamos até aqui, quanto mais você se libera dos padrões de raiva e medo que te impedem de seguir adiante, quanto mais você deixa velhos armamentos, medos, raivas para trás, quanto mais você se traz no presente da sua vida, ou seja, se traz mais inteira, poxa, fica fácil, gente. Fica muito fácil quando você começa a ter essa consciência. É como quem tem, sei lá, negócio, trabalho e tal. A gente vê tantas pessoas, às vezes, focando em coisas pequenas, perdendo energia, perdendo tempo com ruído de relacionamento, do trabalho, da gestão, da empresa. E mesmo assim, aquele trabalho dá certo, aquela empresa prospera. Imagina a hora que trabalha gestão emocional, ninguém te segura. A hora que a gente para de gravar a mesma memória de dores, se culpar das mesmas dores e mesmos problemas e se aceita como a gente é, o quão especial você é, o quão fantástico você é, o quanto você faz a diferença na sua vida e na vida das pessoas à sua volta, acabou, ninguém segura você. Você vai ter saúde, você vai ter bem-estar, você vai ter fluxo, vai ter sincronicidade, vai ter valor. O nosso valor está na nossa mão e o nosso valor é percebido pelos nossos 5 sentidos. É como eu me vejo, é como eu me escuto, é como eu me ouço, como eu me percebo, como eu me toco, como eu me trato. Os pensamentos são traduzidos em imagens pelos 5 sentidos. Tem pessoas que perdem o tato, perdem a sensibilidade. Quando tem uma ruptura de nervo, né? Você perde toda a sensibilidade da pele. E o que é uma ruptura de nervo? Nervo é inervação, que vem da medula. Nervo tem a ver com exclusão, separação, perda de proteção. E aí você perde. Como você entra em contato com o mundo de fora de você. O nosso tato, a nossa pele, nossos órgãos tendinosos de Golgi, que são que dá noção para o nosso cérebro de onde nós estamos e o que nós estamos pegando, é o nosso contato com o mundo
fora do nosso corpo. E aí eu posso, por exemplo, com um paciente, com um filho, com um parente, comigo mesma, estimular mais o meu tato, para sair tanto, às vezes, do racional, dos meus medos, das minhas angústias. Deixa eu pegar mais. Nossa, eu estou procrastinando, está difícil, parece que eu não vejo. Vamos tocar mais. Faça o exercício, faça desde um creme, mas com a consciência. Faz exercício com o paciente para ele se pegar, a barreira dele com o mundo de fora dele. Que a partir da mão dele, já acabando aqui a barreira, ele já está em contato com o mundo todo. E ele está dentro desse mundo. São exercícios simples, mas que tiram muitas vezes a gente de rotas de medo e de raiva e começa a trazer rotas de ganho. Nutrição da bateria de amor. Nutrição da nossa energia de vida, de luz. O quanto é importante você estar inteiro para se conectar com a vida, com a luz. Então, é essa distância sutil do nosso tato, de como a gente percebe. E nós fazemos carinho às pessoas que estão à nossa volta? Como que é o contato que você tem com as outras pessoas? Que a própria palavra diz, né? Contato. Quando eu estou com alguém, é importante que eu troque uma experiência de tato. Que eu abrace, toque, perceba. Percebe como isso abre uma reflexão interessante? Quanto profundo pode ser o nosso olhar gentil para os 5 sentidos. Essa do contato, quando eu me dei conta, eu achei sensacional. Tem contato com tal pessoa? Você tem contato? É contato. E às vezes a gente nem olha para a pessoa direito e acha que está tendo contato. Às vezes a gente nem olha direito para a pessoa que está à nossa volta. Tem uma outra fala que é muito legal para se conectar com o outro e ampliar o sentido, que é você falar, eu vejo você, eu percebo você. E aí a gente pode trazer, eu escuto você, eu toco você, eu sinto você, eu cheiro você. E você vai trazendo isso e vai ampliando a maneira que você percebe a sua realidade, se conecta e preenche o outro.